Fala comigo, tropa. Seja todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 9 de julho de 2022, o nosso sábado, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de se inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube, tá beleza? Se você quiser também nos acompanhar em uma dessas redes sociais acima, ou quer o link do grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Sábado amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando os nossos primeiros prognósticos para este sábado de Clash Bet pelo Brasileiro Série A. Só que antes, ontem foi um dia de pouquíssimas opções, não tivemos dicas aqui no canal. Até cheguei a postar um vídeo sobre empate anula a aposta, mas esse vídeo houve um pequeno problema aí, então irei repostar ele nos próximos dias. É o seguinte, amanhã temos Brasileiro Série A, Brasileiro Série B, temos jogos da Noruega e também da Suécia. Vamos estar iniciando o nosso primeiro prognóstico pelo Brasileirão Série A, o jogo do Red Bull Bragantino versus Avaí, com início às 16h30. Na classificação, a equipe do Bragantino é o 14º colocado, em 15 jogos disputados, com 18 pontos conquistados, 20 gols marcados, 20 gols sofridos. Enfrenta o Avaí, em 15 jogos disputados, é o 12º colocado, com 18 pontos conquistados, 18 gols marcados, 23 gols sofridos. Ou seja, Red Bull Bragantino, América Mineiro, Avaí e Coritiba tem 18 pontos e a vantagem é do Coritiba pelo saldo de gol. Então, Coritiba e Avaí têm o mesmo saldo. Por isso que o Bragantino está lá para baixo, porque marcou 20 e sofreu 20. Atuando em casa, a equipe do Braga é o 13º colocado no ranking, é um dos piores mandantes da competição. Em 8 jogos disputados, com 3 vitórias, 3 derrotas e 2 empates, 11 gols marcados, 8 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Avaí é um dos piores visitantes da competição. É o 17º colocado em 7 jogos disputados, com uma vitória, um empate e 5 derrotas, 4 gols marcados, 11 gols sofridos, 4 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, 4 de 5 saiu menos que 3 gols. Em sequência individual, o Bragantino sofreu gol nos últimos 5 jogos. Em 4 de 5 saiu ambos marca. O Avaí sofreu gol nos últimos 4 jogos. Em 8 de 10 saiu ambos marca. Em 4 de 5 venceu o primeiro tempo e também foi a primeira equipe a marcar. Em sequência, em conjunto, saiu aí 3 jogos sem vitória para ambas as equipes. O último confronto deu Avaí 2-0. Bom, mesmo as equipes tendo uma pontuação muito parelhas no campeonato, tem ataques muito parecidos no campeonato, acredito que não será um jogo fácil para a equipe do Bragantino, já que não é comandante na competição, e também o Avaí não é essas coisas atuando fora dos seus domínios. Por esse retrospecto, ficarei fora do mercado de resultados. Se você aplaude o Bragantino, fica a critério de ir na vitória dele ou não, mas a princípio eu iria no mais de 1,5 gols nessa partida e a probabilidade 1-1 ou 2-1 jogo. Então não terei um placar fixado. Fluminense versus Ceará, o início às 19 horas. Na classificação, a equipe do Flu é o sexto colocado, em 15 jogos disputados, com 24 pontos conquistados, 20 gols marcados, 14 gols sofridos. Enfrenta o Ceará na 15ª colocação, em 15 jogos disputados, com 18 pontos conquistados, 15 gols marcados, 15 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Fluminense é o 10º colocado no ranking, em 8 jogos disputados, com 13 pontos conquistados, 14 gols marcados, 9 gols sofridos, somando 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O Ceará é o quarto melhor visitante da competição, em 8 jogos disputados, com 13 pontos conquistados, 9 gols marcados, 6 gols sofridos, somando 3 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. E atuando nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 8 saiu menos que 3 gols.
Em sequência individual, o Fluminense vem de 4 vitórias consecutivas, a 5 jogos sem derrota. O Ceará vem a 4 jogos sem derrotas e em 8 de 10 saiu menos que 3 gols. O último confronto deu Ceará 1-0. É um jogo bastante equilibrado tecnicamente. Se trata do quarto melhor visitante aí da competição. É um visitante muito difícil de ser batido. É um visitante que venceu o atual líder fora de casa, venceu o Palmeiras ainda na primeira rodada, vem voando aí na Copa Sul-Americana, eliminou mais uma vítima. Então é o melhor time da Copa Sul-Americana. Frente ao Fluminense, que vem de uma goleada aí diante do Corinthians pelo um placar de 4-0, mas essa odd aí de 1,66 vejo esmagadora para a equipe do Fluminense. Não vejo esse favoritismo todo, aonde é que o Ceará não está jogando mal, como a odd indica. Para essa partida, acredito no jogo bastante equilibrado tecnicamente. Se a equipe do Fluminense partir para cima, tem dupla possibilidade de sofrer um golzinho aí também. Então ficamos no jogo para mais de 1,5 gols nessa partida, ou também é um bom jogo para empate ao intervalo. Probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Goiás versus Atlético Paranaense. O início às 20h30. Na classificação, a equipe do Goiás atualmente é o 17º colocado em 15 jogos disputados, com 17 pontos conquistados, 14 gols marcados, 18 gols sofridos, enfrenta o atual vice-líder da competição, segundo colocado em 15 jogos disputados, com 27 pontos conquistados, 19 gols marcados, 15 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Goiás é o 15º no ranking, um dos piores mandantes da competição. Em 7 jogos disputados, com 10 pontos conquistados, 8 gols marcados, 7 gols sofridos, tomando 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Atuando fora de casa, a equipe do Paranaense é o terceiro melhor visitante da competição. Em 8 jogos disputados, com 13 pontos conquistados, 8 gols marcados, 8 gols sofridos, tomando 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu mais de 2,5 gols. O Goiás sofreu gol nos últimos 5 confrontos. O Paranaense vem de 3 vitórias nos últimos 3 confrontos. E em sequência individual, o Goiás, em 6 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 3 gols. E em 6 de 8 foi a primeira equipe a sofrer. O Paranaense vem a 14 jogos sem derrota, ou seja, 14 jogos de invencibilidade. Em 4 de 5 venceu o primeiro tempo e também saiu ambas as equipes marcam. Bom, para essa partida a equipe do Paranaense tem aí uma autoconfiança gigantesca, venceu o atual líder atuando fora de casa por um placar de 2-0, depois enfrentou o Libertad no Paraguai e não perdeu, ficou em 1-1. Isso causou aí a sua classificação para a próxima fase da Copa Libertadores, vai atuar aí nas quartas de finais. Então, enfrenta um Goiás muito cabisbaixo, um Goiás que não atua bem em seus domínios, não vem bem na competição, vem sofrendo aí a 5 jogos de apenas uma vitória, 3 derrotas e um empate. Acredito que o Filipão conseguiu encaixar bem essa equipe do Atlético Paranaense. Então, para essa partida, vamos com a dica fora com empate ou mais de 1,5 gols. Probabilidade 2-1 fora. Vamos agora para o Brasileirão Série B. O jogo do Guarani versus Cruzeiro, que tem início às 11 da manhã. Na classificação, a equipe do Guarani é o 19º colocado, em 16 jogos disputados com 14 pontos conquistados, 10 gols marcados, 19 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Cruzeiro, que é o atual líder, 16 jogos disputados com 38 pontos conquistados, 21 gols marcados, 7 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Guarani continua na 19ª colocação, em 8 jogos disputados com 8 pontos conquistados, tomando uma vitória, 5 empates e 2 derrotas, 2 gols marcados, 6 gols sofridos. Atuando fora de casa, o Cruzeiro continua na liderança, em 8 jogos disputados com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 8 gols marcados, 6 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 6, ambas as equipes sofreu gol, saiu ambos marca, em 5 de 6, mais que 2,5 gol. O Guarani vem a 3 confrontos sem derrota, o Cruzeiro vem a 6 confrontos sem derrota, em 4 de 5 venceu o primeiro tempo a equipe do Cruzeiro. Em sequência individual,
O Guarani vem a 4 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 3, e a equipe do Cruzeiro vem a 3 jogos sem derrotas, em 5 de 7 saiu menos que 3 gols, em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar gols. Nos últimos 3 confrontos, todos eles empate, 2 em 3-3 e 1 em 1-1. Voltando à classificação, a equipe do Guarani é uma equipe terrível atuando em seus domínios, é aí o 20º, aliás, é o penúltimo colocado, essa equipe do Guarani tem apenas 2 gols marcados, é muito pouco para uma equipe que atua em casa, enfrenta um Cruzeiro aí que vem atuando bem na competição, é o melhor visitante da competição, mas é aquela coisa, o Cruzeiro vem de 3 jogos sem vencer, atuando fora de casa, perdeu para o Fluminense, perdeu para a equipe do Vasco e empatou com o Ituano com 1 a menos na última rodada. Claro que teve aquela polêmica lá do gol anulado, mas quem disse é o VAR. Bom, a princípio, o Cruzeiro é o favorito, é uma equipe que marca bastante gols, não é à toa que tem o melhor ataque da competição e uma das melhores defesas da competição, enfrenta uma equipe que tem uma das piores defesas e um dos piores ataques da competição. Por esse retrospecto, não vejo o Cruzeiro perdendo essa partida, então vamos com a dica: mais de 1,5 gols seria plausível e também um fora com empate. Probabilidade 2-0 fora. Vamos agora para o Sport versus Londrina, com início às 16 horas. Na classificação, a equipe do Sport Recife é o nono colocado em 16 jogos disputados, com 22 pontos conquistados, 10 gols marcados, 8 gols sofridos. Enfrenta o Londrina na oitava colocação, em 16 jogos disputados, com 22 pontos conquistados, 18 gols marcados, 7 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Sport é o oitavo colocado no ranking, em 7 jogos disputados com 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 6 gols marcados, 2 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Londrina é um dos piores visitantes da competição, é o 16º colocado em 7 jogos disputados, tomando 2 vitórias e 5 derrotas, 5 gols marcados, 9 gols sofridos, 6 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 2 confrontos aí deu Sport e em sequência individual, o Sport vem a 6 jogos sem vitória e em 5 de 6 saiu menos que 3 gols na partida. Voltando à classificação, a equipe do Londrina e a equipe do Sport têm a mesma pontuação na tabela, só que a equipe do Sport tem um dos piores ataques da competição, mas também é uma equipe que sofre poucos gols. Enfrenta o Londrina, que tem um bom ataque ofensivo, mas em compensação sofre muitos gols. O Sport, que demitiu aí o seu antigo treinador Gilmar Dalpozo, mas correu contra o tempo e contratou o Lisca para assumir o comando e tentar ajustar a equipe e tentar melhorar o que está mal aí na competição. Bom, para essa partida, dentre essas circunstâncias, vamos com a dica mais de 1,5 gol e a probabilidade 2-1 jogo. Criciúma versus Vasco da Gama, com início às 16h30. Na classificação, a equipe do Criciúma é o quinto colocado em 16 jogos disputados, com 23 pontos conquistados, 18 gols marcados, 15 gols sofridos. Enfrenta o Vasco, que em 16 jogos disputados é o segundo colocado, 31 pontos conquistados, 16 gols marcados, 7 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Criciúma é o sétimo colocado no ranking, em 8 jogos disputados com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 10 gols marcados, 5 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Vasco é o quarto melhor visitante da competição, em 7 jogos disputados, com 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota. 6 gols marcados, 6 gols sofridos, 10 pontinhos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, o Vasco sofreu gol nos últimos 4 confrontos. Em sequência individual, o Criciúma sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 6 de 7 saiu menos que 3 gols. Foi a primeira equipe a marcar em 5 de 6. E o Vasco da Gama, em 8 dos últimos 10 jogos, saiu menos que 3 gols. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. É um jogo bem equilibrado tecnicamente. Mesmo o Vasco tendo uma das melhores defesas da competição, o Criciúma não é equipe boba atuando em casa. Perdeu para o Nação aí, mas vinha de uma vitória importantíssima pelo brasileiro, venceu o Ituano fora de casa
Então quer subir cada dia mais na tabela essa equipe do Criciúma. Então, por esse retrospecto, vamos com a dica casa com empate ao intervalo e a probabilidade 1-0 ou 1-1 jogo. Continuando, vamos agora para a Noruega. O jogo do Bodo Glimt versus a equipe do Sarpsborg. O início às 11 da manhã. A equipe do Bodo Glimt é o sexto colocado em 12 jogos disputados, com 19 pontos conquistados, 24 gols marcados, 17 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Sarpsborg, que é o quinto colocado em 12 jogos disputados, com 19 pontos conquistados, 28 gols marcados, 18 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Bodo Glimt é o sétimo colocado em 6 jogos disputados, com 2 vitórias, 4 empates, 13 gols marcados, 7 gols sofridos, 10 pontos na competição. Atuando fora de casa, o Sarpsborg é o quarto colocado em 5 jogos disputados, com 3 vitórias, 2 derrotas, 5 gols marcados, 8 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol. Em 6 de 7 ambos marcam. E a equipe do Bodo Glimt vem a 10 confrontos sem derrota. Foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo em 5 de 7. E o Salzburgo é uma equipe que sofreu gol nos últimos 7 confrontos. Em sequência individual, o Salzburgo é uma equipe que sofreu gol nos últimos 5 jogos. Em 8 de 9 saiu mais que 2,5 gol. Em 4 de 5 ambos marcam. E em sequência para ambas as equipes, em 5 dos últimos 6 jogos, ambas as equipes foram as primeiras equipes a marcar gols. Bom, para essa partida, a equipe do Bodo Glimt é até surpreendente ver ela não marcar mais gols do que o Salzburgo, porque isso aqui que está acontecendo aqui é muito invariável. O Bodo Glimt é uma equipe que marca muitos gols a todo momento, mas está aí em desvantagem diante do Salzburgo. Mas atuando em casa com o apoio da sua torcida, a equipe do Bodo, mesmo enfrentando uma equipe forte fora de casa, a equipe do Bodo é o favorito. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa vence ou ambos marcam, se você gosta da linha de gols, e a probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o jogo do Malmo versus Varbergs, o início às 10 da manhã. Na classificação, a equipe do Malmo é o quinto colocado em 13 jogos disputados, com 21 pontos conquistados, 14 gols marcados, 12 gols sofridos. Enfrenta o Varbergs na 12ª colocação, em 12 jogos disputados, 14 pontos conquistados, 11 gols marcados, 19 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Malmo é o quarto melhor mandante da competição, em 6 jogos disputados, com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 10 gols marcados, 4 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Varbergs é o 13º colocado em 6 jogos disputados, com 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas, 4 gols marcados, 13 gols sofridos, 4 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 5, ambas as equipes sofreu gol e também saiu ambos marca. Bom, em sequência individual, o Malmo sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 6 de 8 saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 5 foi a primeira equipe a marcar. 5 de 7 saiu ambas as equipes marcam. Em 4 dos últimos 5 jogos, a equipe do Varbergs saiu mais de 2,5 gols. Também foi a primeira equipe a marcar gols. O último confronto foi 1-1. Atuando em casa, essa equipe do Malmo vem atuando bem, ainda não perdeu, claro que é início de temporada, mas vem atuando bem em casa. Enfrenta um Varbergs, que não é uma equipe forte fora de casa, marcou apenas 4 gols, sofreu 13. É uma equipe que perde bastante, então não é uma equipe qualificativa para atuar fora de casa. E mesmo se fosse, ainda assim, o Molde seria o favorito. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa vence, probabilidade 2-0 casa. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos para este sábado de Clashbet. E se você quer uma dica bônus com o mini ou possível zebra, hoje é dia. Então vamos estar deixando esse Ceará com empate, como deixamos aí Ceará com empate ao intervalo, seria uma boa opção, e jogo todo também. Vamos deixar esse Criciúma com empate diante do Vasco. Então é isso aí, vamos agora ao nosso bilhete pronto, partiu tropa.